Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do projeto Cura pelas Mãos, que acontece toda segunda-feira às 20 horas aqui no meu Instagram. O objetivo desse projeto é poder abordar com vocês temas relevantes do universo da spa-terapia para ajudar profissionais que já trabalham nesse mercado da massagem ou profissionais que desejam iniciar nesse mercado terapêutico a se tornarem uma referência no tratamento das dores físicas e emocionais, usando apenas o poder que as nossas mãos têm de curar e com isso aumentarem até 4 vezes o seu faturamento. O tema que eu trouxe para nossa live de hoje é 5 passos para aplicar corretamente o teste de Lassègue. Nessa aula eu vou ensinar para vocês como aplicar esse teste neurológico, né? Para que vocês consigam confirmar ou excluir se a dor do seu paciente está associada a uma compressão do nervo ciático. Esse é o objetivo da nossa aula. Então sejam todos muito bem-vindos. Mais uma semana juntos aqui, começando, né? Já a semana juntos. Quero saber, tem alguém aqui que está pela primeira vez assistindo essa live? Manda para mim um hashtag primeira vez. Quem tá aqui sempre, manda um hashtag tô sempre por aqui. E se você já é pupila ou pupilo, o método Tanaka, manda aqui um hashtag, o número da sua turma. Enquanto a gente aguarda o pessoal chegar, muita gente chegando por aqui. Marlete Zanella, boa noite. Graciela Goldani, turma 14. Movimente-se para a vida, adorei o tema, que legal. Acredito que essa seja uma dúvida que vocês tenham aí no dia a dia. Então a ideia é sempre estar trazendo aqui, né, assuntos e temas relacionados a esse universo da spa-terapia para ajudar a esclarecer dúvidas, dificuldades que vocês têm aí, né, com os pacientes. Lucilene, primeira vez por aqui, seja muito bem-vinda, Lucilene. Aproveita para me contar aqui nos comentários um pouquinho sobre você, me fala a sua idade, de onde que você é, qual que é a sua profissão, se você já trabalha com massagem, quais são os seus sonhos, suas dificuldades. Vai ser um prazer estar te conhecendo e tenho certeza que o pessoal que está aqui também vai adorar te conhecer. José Soares, turma 14, Kazumi, turma 14, Daniele, turma 14, Lídia Moreno, turma 14, Marlene T, massoterapeuta, também primeira vez por aqui, seja bem-vindo. E como eu falei, pra... quem que eu já esqueci o nome que eu sou? Pra Lucilene, aproveita também, se apresenta aqui que a gente vai adorar te conhecer. Marcela Delicato Magri, turma 14, Zena da turma 12, Elô, boa noite. Hermínia Rezende, tô sempre por aqui, turma 14. Kelly Medeiros, turma 14, Tânia também, turma 14, Delmar, mentorado, olha só. Pessoal da mentoria também por aqui. Falando nisso, a gente tem encontro essa semana, hein? Vou trazer mais desafios para vocês. Juliane, tô sempre por aqui. Juliane, que também acho que é da turma 14, se eu não me engano. Maison Bronze Zena, turma 14. Juscelia, boa noite. Camila Megda, massoterapias. Já tirei foto de casamento e coloquei outra. Show! Sensacional. Vamos lá então, né? Vamos começar a abordar esse tema. Quero começar perguntando para vocês. Conta aqui para mim se no dia a dia de vocês, quem aqui já aplica esse teste? Quem aqui conhece esse teste e já aplica aí no dia a dia de vocês? Manda aqui nos comentários. Quero saber de vocês aí, profissionais que já trabalham com massagem, se quando vocês vão avaliar o paciente de vocês, se vocês já aplicam o teste de Lassègue, ou quem nem sabe o que é o teste de Lassègue, coloca aqui, nem sei do que você está falando, vim aqui para conhecer. Quero saber qual é o conhecimento de vocês em relação a esse teste, que é muito importante que vocês saibam executar
né, aí no dia a dia com os pacientes, na hora de avaliar os pacientes. Boa noite para quem tá chegando. Tem gente da turma 13, Etiane, turma 13. Zena tá falando aqui, eu não sei. Quem mais aqui não sabe, nunca ouviu falar, ou quem aqui conhece, já faz, mas tem dúvida? Ana MV Luz, nem sei do que você tá falando. Tânia, não conheço e quero saber. Graciela, não sei. Henry, vim aqui para conhecer. Rosana, turma 9. Movimentos para a vida. Uso, mas não com muita frequência. Marlene, nem sei, estou buscando conhecimento. Flávia, não conheço. Show. Delícias da Jo, eu não sei. Thaís também eu não sei, olha só. Então, assim, vai ser muito importante vocês assistirem essa aula para aprenderem direitinho. Inclusive, fiquem aí até o final, que eu vou passar para vocês no final um vídeo mostrando na prática como aplicar esse teste num paciente. Então, a gente vai ter videozinho aí no final. Quem mais? Mais alguém? Alguém sabe, já aplica, saberia me dizer como é o passo a passo para estar aplicando de forma correta esse teste? Vamos lá, então. Deixa eu começar compartilhando com vocês aqui algumas imagens. Vamos ver se vai dar certo. Bom, então, antes de começar a falar do teste de Lasseg, né? Eu vou começar falando então com vocês um pouquinho sobre a lombalgia. Já que o teste de Lasseg, ele é um teste neurológico que deve ser aplicado naqueles pacientes, né, que chegam com queixa de dor lombar irradiada para membros inferiores, tá? Então, antes de falar para vocês sobre o teste de Lasseg, vamos começar então só falando um pouquinho da lombalgia, já que a dor lombar ela é um dos problemas mais comuns no nosso dia a dia, né, dos nossos atendimentos. Quem aqui nunca atendeu um paciente que chegou com queixa de dor lombar? Né? A dor lombar ela é a segunda causa de procura de atendimento por parte dos pacientes, e a dor lombar ela causa um forte impacto, tanto pessoal, profissional, social e econômico. Quero saber de vocês que estão assistindo. Antes disso, deixa eu aproveitar. Já que para vocês que estão aqui, antes de eu continuar aqui com a aula, já que a gente está só no comecinho, preciso da ajuda de vocês. Tá vendo aqui no cantinho inferior direito que tem um aviãozinho, um triângulozinho? Para todo mundo que está assistindo, que gosta do conteúdo, quer que eu continue trazendo sempre mais e mais conteúdo para vocês, me ajudem a compartilhar essa live. Clica aqui no aviãozinho e manda para pelo menos 5 pessoas que você acredita que possam ser beneficiadas com esse conteúdo. Pessoas que já trabalham na área, né, que são aí fisioterapeutas, massoterapeutas, esteticistas, profissionais da área da saúde e que podem ser beneficiados com esse conteúdo. Compartilha aqui para a gente trazer mais gente aqui ao vivo assistindo essa live. Então, sem dúvida, né, gente, no dia a dia, a gente recebe muitos pacientes com essa queixa de lombalgia, de dor lombar, e ela é muito importante pelo impacto, né, que ela causa. Depois que você compartilhar, já manda um hashtag já compartilhei para eu saber que você está ajudando. E segundo estatísticas que a gente tem, 80% da população tem ou um dia vai desenvolver uma crise de dor lombar em algum momento da vida, tá? E a dor lombar, ela afeta não só pessoas com idades mais avançadas, mas ela também pode afetar adultos, jovens e até crianças podem sofrer com dor lombar, tá? Só no Brasil, a estimativa é que 28 milhões de pessoas sofrem de dor na coluna. E entre as doenças crônicas, a dor lombar ela só fica atrás da hipertensão arterial. E por que eu tô mostrando para vocês esses números, né? É a segunda dor depois entre as doenças crônicas, é a segunda
maior dor depois, maior doença, né, depois da hipertensão arterial. 80% da população tem um dia vai desenvolver. Atinge não só pessoas idosas, mas adultos e crianças. 28 milhões de pessoas no Brasil sofrem com dor na coluna. Estou mostrando todos esses números para vocês enxergarem a grande oportunidade que vocês têm nesse mercado. Eu estou sempre falando que quando você atua nesse mercado terapêutico, no tratamento de dores físicas e emocionais, além de não te faltarem pacientes, os seus pacientes vão te valorizar, eles não te trocam pelo concorrente que cobra mais barato, eles te pagam adiantado, fazem planos de tratamento, você se diferencia. Então, olha só as vantagens de vocês entrarem nesse mercado da massagem terapêutica. E esses números, né, de dor lombar, eles só tendem a aumentar a cada ano por conta do perfil da população. A população, ela tem ficado cada vez mais idosa, né? A gente tem um aumento muito grande no número de idosos. As pessoas estão cada vez mais sedentárias e com sobrepeso, principalmente por conta dessa pandemia, por conta dessa situação que nós estamos vivendo. As pessoas estão trabalhando mais em casa, as pessoas deixaram de fazer exercício físico, estão comendo mais, ganhando peso por conta da ansiedade. Então, aumento da idade, sedentarismo e sobrepeso são todos eles fatores de risco para dor lombar. Tá? Então, nos próximos anos, estima-se que o número de pessoas com dor na coluna, principalmente na lombar, que é a parte mais baixa da nossa coluna, que sustenta todo o peso do nosso corpo, né? Vai aumentar muito nos próximos anos pacientes com queixa de dor lombar, tá? E aí vocês precisam enxergar, olha só o tamanho do problema que as pessoas têm e o tamanho da oportunidade para os profissionais. Só que para você poder, né, para você ser capaz de avaliar, diagnosticar e tratar esses pacientes, você precisa ter o conhecimento teórico, conhecimento prático, né? Precisa saber passo a passo como receber esse paciente, o que você precisa, o que é importante avaliar. E dentro da avaliação de pacientes com dor lombar, o teste de LASEG é um dos testes, né, que a gente tem que saber executar, porque pode ser necessário aplicar. Tem que aplicar o teste de LASEG para todos os pacientes com dor lombar? Não, eu vou explicar para vocês em quais casos é indicado realizar o teste de LASEG para confirmar ou excluir hipóteses de diagnóstico. E não adianta só saber o teste de LASEG se você não souber aplicar da forma correta e se você não souber interpretar também o teste e os resultados. E aí, muitos profissionais que talvez já tenham aprendido o teste de LASEG aí na graduação ou no curso técnico, hoje vocês vão identificar alguns erros que vocês podem estar cometendo aí na prática de vocês, né? E que isso está comprometendo o resultado do tratamento com os pacientes, tá? A lombalgia, né? Para a gente poder definir o que é a dor lombar, a lombalgia ela é definida como uma sensação de dor e de desconforto, né? Que limita os movimentos da coluna lombar, que pode estar ou não associada a um trauma ou a uma doença, né? Então, dor lombar, sensação de dor e de desconforto, que limita os movimentos da coluna lombar, pode ou não estar associado a um trauma ou a uma doença. E a localização da lombalgia é no terço inferior da coluna, tá até, né, aqui nesse desenho marcado aqui, a região da lombalgia, terço inferior da coluna, abaixo ali das costelas, abaixo do nosso gradil costal e acima da linha glútea, né? Então fica entre o final das costelas e acima lá ali do glúteo. Mais especificamente, a lombalgia, né, acontece entre as vértebras L1 e L5.
E a dor lombar, ela pode ou não estar irradiada, né? Vir junto com uma dor irradiada para os membros inferiores, tá? Então, mais especificamente, a dor lombar fica entre L1 e L5 e pode estar ou não associada à dor irradiada para membros inferiores. Então, essa é a definição de dor lombar. Bom, então uma vez que a gente entendeu o que é a dor lombar, qual é a localização dessa dor, que a gente entendeu a incidência dessa dor na população, o quanto, né, a gente tem aí de potencial nesse mercado para a gente poder aproveitar, visto que todo mundo um dia vai ter uma crise de dor lombar e vai precisar de tratamento, né? Então, olha, né, depois de ver toda essa oportunidade, vamos entender agora, para eu poder explicar para vocês em quais casos, né, a gente vai executar o teste de LASEG nos pacientes. Vamos entender quais são as causas da dor lombar. Deixa eu trocar aqui. Quando você vai avaliar um paciente com dor lombar, o que você precisa ter em mente? Existem 3 grupos de causas de dor lombar. Recebeu um paciente, o paciente chegou com queixa de dor lombar, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente, grava, tá? Tira uma foto mental, aí vocês precisam ter em mente essa pirâmide, esses 3 grupos de causas de dor lombar. E a partir daí, vocês vão fazer o exame clínico e o exame físico do paciente, tentando sempre confirmar ou excluir esses 3 grupos, né, que são as possíveis causas da dor lombar do paciente. Então, se o paciente chega para você com uma queixa de dor lombar, a primeira coisa que você precisa é confirmar ou excluir se esse paciente tem o primeiro grupo ali, que está lá no topo, que são as doenças subjacentes graves, tá? As doenças subjacentes graves, elas correspondem aí de 1 a 5% dos casos dos seus pacientes. É bem pequena a porcentagem, né, as chances de um paciente chegar para você com uma doença subjacente grave, mas ela existe. Então, vocês precisam saber avaliar, vocês precisam saber que existe, vocês precisam saber avaliar e identificar, porque no caso de vocês receberem um paciente que tem uma doença subjacente grave, vocês não podem nem colocar a mão no paciente. No exame histórico, no exame clínico, se vocês identificarem sinais, que a gente chama de bandeiras vermelhas, né, que indicam a presença de alguma doença subjacente grave, vocês já vão encaminhar esse paciente para um médico especialista. Quais são essas doenças subjacentes graves, né? Tumor, fratura, infecção, inflamação e caldequina, tá? Tumor, fratura, infecção, inflamação e caldequina. São nessas condições, diante dessas doenças subjacentes graves, você precisa encaminhar o paciente para um médico especialista. Se for um tumor, vai encaminhar ele para um oncologista, se for uma fratura, para um ortopedista, enfim, dependendo da doença, vocês vão pedir para o paciente procurar um especialista. Quais são alguns sinais, né, alguns fatores que podem indicar a presença de um tumor? Aqueles pacientes que têm já uma idade acima de 55 anos, isso você vai colhendo informações lá no exame clínico. Inclusive, tem uma aula lá no YouTube, vocês podem procurar, né, como avaliar pacientes com dor lombar. E lá eu dou passo a passo de como fazer essa avaliação, inclusive como identificar doenças subjacentes graves, perguntas que vocês precisam incluir na avaliação clínica de vocês para identificar esses sinais de bandeira vermelha, né?
Então, tumor é uma doença subjacente grave. São aqueles pacientes que podem ter idade superior a 55 anos, que já teve um histórico pregresso de câncer, que está tendo perda de peso inexplicável, que a dor não alivia nem com repouso, dói à noite, a dor chega a acordar a pessoa à noite, não tem perda de amplitude de movimento, então você vê que não é nada muscular nem articular. Então são alguns sinais que você, né, tem que desconfiar da presença de um tumor. Fratura. Caso o paciente tenha aí um histórico de trauma, que ele tenha sofrido uma queda, que aquela dor começou, né, depois de um acidente, paciente que está tendo perda progressiva da força, né, são alguns sinais de fratura. Infecção. Caso o paciente te fale que está tendo febre, mal-estar, que a dor é constante, 24 horas no dia, dói, que a dor piora com os movimentos. Inflamação, né? É aquele paciente que vai te falar que a dor, ela piora com repouso e melhora com movimento. Então, principalmente de manhã, quando o paciente acorda, ele vai fazer os primeiros movimentos, ele tem muita dor e muita rigidez. E a caldequina, né, que é aquele paciente que tem perda da sensibilidade na região ali do assoalho pélvico, o paciente te fala que tem perda de controle de fezes e de urinas. Então são essas condições, né, patológicas que vocês precisam ficar atentos, e numa avaliação de um paciente com dor lombar, é a primeira coisa que vocês precisam confirmar ou excluir, se o paciente tem alguma doença subjacente grave. Tumor, fratura, infecção, inflamação e caldequina, né? O que seria inflamação? Artrite reumatoide, espondilite anquilosante, são essas situações. Diante de alguma bandeira vermelha, algum sinal que indique que o paciente possa ter alguma dessas doenças, né, subjacentes graves, você já encaminha direto o paciente para um médico especialista. Não manipula, não coloca a mão, já encaminha ele direto. Então esse é o primeiro passo, a primeira coisa que vocês precisam já identificar na avaliação do paciente com dor lombar. Uma vez que você excluiu que o paciente não tem nenhuma dessas doenças subjacentes graves, né, através de perguntas específicas que você vai fazer no seu exame clínico. E para saber quais são essas perguntas, assistam a aula de como avaliar dor lombar, que está lá no YouTube. Para quem é aluno, vocês têm lá dentro da plataforma de vocês. Uma vez excluído, né, que o paciente não tem nenhuma doença subjacente grave, agora a gente vai para esse segundo bloquinho aqui dessa pirâmide. É a gente confirmar ou excluir se a dor do meu paciente, a dor lombar do meu paciente, está sendo causada, né, por uma compressão de raiz nervosa lá na lombar, tá? Porque o segundo bloquinho, segunda causa de dor lombar, de lombalgia, são as dores radiculares ou radiculopatia, quando a gente tem o comprometimento de raiz nervosa. Quais são as duas doenças, né, que podem causar essa radiculopatia? Vamos lá, se vocês, quero ouvir de vocês. Quais são as doenças que causam dor radicular ou radiculopatia? Já falei que são duas, hein? Então vamos ver. Vamos ver quem vai acertar. Helena Souza, boa noite, chegou agora, boa noite. Maria Garcia, boa noite. Simone Borges, boa noite. Zena, tem um rapaz que quer fazer massagem, mas ele tem uma fratura, então não pode mexer. Ele já passou pelo médico, já passou pelo ortopedista. Como que tá essa fratura? Há quanto tempo foi essa fratura? Ela já tá consolidada? Para quem compartilhou, muito obrigada. Agradeço a todos vocês que compartilharam. Muita gente aqui, não vou falar o nome de uma por uma,
Mas um beijo para todas vocês. Vamos lá. Tá acabando a bateria. Então a pergunta que eu fiz é: quais são as duas doenças que causam dor radicular ou radiculopatia? Vamos ver quem vai acertar. Kelly Medeiros, hérnia de disco. Marcela Delicato, hérnia de disco e artrose. Rosana, hérnia de disco. Graciela, hérnia de disco é um chute. Neuza Chaves, hérnia de disco. Nara Mello, hérnia de disco. Movimente-se para a vida, estenose. Kelly Pati Medeiros, osteófitos. Miller Bacher, hérnia de disco. Louise, hérnia de disco. Quem mais? Estúdio Pilates, hérnia de disco e estenose. Mais alguém? Ó, a primeira que acertou as duas condições foi Estúdio Pilates NF, hérnia de disco e estenose. Parabéns! Sei que muita gente falou hérnia de disco. Alguém já tinha também falado estenose, mas aqui falou hérnia de disco e estenose, ou seja, as duas doenças. A primeira que falou foi Estúdio Pilates NF. Parabéns! E aí depois algumas outras falaram aqui estenose, hérnia de disco. Silvia, hérnia de disco, estenose do canal vertebral, entre outros. Bom, então é isso. As duas patologias, né, que causam dor radicular são hérnia de disco e estenose, né? Na hérnia de disco a gente tem uma compressão da raiz nervosa, né, pelo material extravasado. E na hérnia de disco o paciente vai ter uma dor lancinante, uma dor muito forte. A dor do paciente na hérnia de disco é uma dor mais aguda, né? Dificilmente o paciente chega com uma hérnia de disco muito crônica, porque a gente tem uma evolução natural favorável da doença, né? Com o tempo a hérnia ela tende naturalmente a ir melhorando, apesar de que leva um tempo. Na hérnia de disco o paciente tem uma dor intermitente, né? Então tem algumas coisas que pioram, outras que melhoram. Normalmente repouso, deitado, alivia, né? Ficar em pé, fazer esforço vai piorar. Na hérnia de disco, a dor do paciente ela irradia para baixo do joelho. E o paciente tem, né, parestesia, formigamento, né, perda da sensibilidade, perda da força muscular. E na hérnia de disco, o teste de Lasseg, ele é positivo. Então, o teste de Lasseg, que é o tema da nossa live de hoje, né, que eu vou falar para vocês 5 passos para aplicar de forma correta o teste de Lasseg, ele é um teste neurológico que deve ser usado caso você desconfie, né, que o seu paciente tem uma hérnia de disco. Então, se o paciente chega para você com esses sinais, com esses sintomas que eu acabei de descrever, né? Uma dor lancinante, dor intermitente, tem uma dor irradiada abaixo do joelho, tá tendo formigamento, perda de força, perda de sensibilidade, são alguns sinais que indicam, né, uma suspeita de hérnia de disco. E o teste de Lasseg, ele é um teste neurológico que você vai aplicar. Então, lá na história, no exame clínico do paciente, você tá lá fazendo a avaliação do paciente, conversando com ele, ele tá te contando, você tá perguntando para ele o que incomoda, onde incomoda, né? Aquelas perguntinhas que eu já expliquei para vocês de como fazer a avaliação, na hora de fazer a avaliação. E aí, conforme vocês estão lá avaliando, ele tá te respondendo, né? Tá te falando que é uma dor muito forte, que ela vai para baixo do joelho, que tem formigamento, que tem perda de sensibilidade. Aí você começa a falar assim, opa, lembra que eu falei na live passada para vocês que mais importante do que vocês ficarem preocupados tanto com a questão de diagnóstico, em acertar o diagnóstico do paciente,
é vocês começarem a identificar padrões de apresentações clínicas, né? Então, o paciente chegou para você com esses sinais, com esses sintomas, já acende um alerta, assim, acende um alerta para, opa, tem alguns padrões, né? O paciente tem alguns padrões, sinais e sintomas que são característicos de um paciente com uma hérnia de disco. E aí, você colheu as informações no exame histórico, desconfiou que pelas informações que ele te passou pode ser uma hérnia de disco, e aí você vai lá, depois no exame físico, e vai aplicar esse teste, que é o teste de Lasseg, e eu vou ensinar para vocês o jeito certo de fazer. Vou inclusive mostrar alguns erros que profissionais que já aplicam pode estar cometendo, tá? E além da hérnia de disco, qual é a outra doença, outra patologia que também pode causar uma dor radicular? E como diferenciar se é uma estenose ou se é uma hérnia de disco? A estenose é o quê? Quando a gente tem um estreitamento do canal medular, que é por onde passam os nervos. Esse estreitamento do canal, ele se dá ou por algumas alterações degenerativas, como uma artrose, ou a formação de osteófitos. Então, para quem falou aí artrose e osteófitos, também tem um meio certo aí para vocês também, porque tanto a artrose como os osteófitos levam ao estreitamento, né, do canal medular por onde passam os nervos, e aí com isso acaba comprimindo o nervo em alguma região, tá? No caso do paciente com estenose, qual que é o padrão, né, dos sinais e sintomas? Na estenose, a dor do paciente pode ser aguda, menos do que 3 meses, ou crônica, diferente do paciente com hérnia de disco, que a dor dele é aguda. Na estenose, a dor do paciente também é intermitente, tem situações que melhora, tem situações que piora. Na estenose, o paciente também tem a dor radicular, né, dor irradiada para os membros. Ele relata que tem formigamento, você vai avaliar, ele tem perda de força muscular, tem perda de sensibilidade, mas no paciente com estenose, o teste de Lasseg é negativo, tá? E uma característica da estenose é que a dor do paciente piora com extensão. E aí a gente tem um teste específico também para fazer com a estenose, que não é o tema de hoje, por isso que eu não vou falar. Mas a gente pode voltar depois numa próxima live para estar abordando também a estenose, tá? Então, rapidamente, só recapitulando aqui para a gente fazer as ligações para quem está chegando agora, só um resuminho para vocês não ficarem perdidos. Primeiro ponto é vocês entenderem sobre a lombalgia, né? Onde é que está localizada a dor lombar. A importância de saber avaliar, diagnosticar e tratar a lombalgia, porque é uma queixa muito comum, vai ser muito comum no dia a dia aparecer pra gente pacientes com dor lombar. Principalmente nos próximos anos, isso tende a aumentar muito por conta do perfil da população, né? Que tá envelhecendo, que é cada vez mais sedentária, e mais estressada, né? E sobrepeso também. Então, isso são fatores de risco que tendem a fazer com que as pessoas tenham cada vez mais queixas de dor lombar. E quando você recebe um paciente com dor lombar, primeiro passo é confirmar ou excluir presença de doenças subjacentes graves. Quais são essas doenças subjacentes graves? Tumor, fratura, infecção, inflamação e caldequina. São as primeiras, são as doenças, são cinco patologias, né, que são doenças subjacentes graves da coluna lombar. Se você quer saber como identificar, assiste a aula de dor lombar, como avaliar dor lombar, que está lá no YouTube, que eu dou as perguntas específicas que vocês precisam saber. A gente viu quais são, então, aqui as características, né, de pacientes com tumor, com fratura, com infecção, com inflamação, com caldequina, tá? Lembrando sempre que vocês precisam ficar atentos a esses padrões de apresentações clínicas, né, esses sinais, sintomas característicos de cada patologia, porque
porque fica muito mais fácil na hora que vocês forem avaliar, conforme vocês vão avaliando pacientes, vocês começam a ver que algumas características, alguns padrões se repetem, e aí vocês vão rapidamente já identificar qual é a causa da dor. Chegou um paciente, avaliou, identificou que o paciente tem que tem uma doença subjacente grave, nem coloca a mão no paciente, já encaminha ele direto para um médico especialista. Depois, o segundo grupo aí de causas de dor lombar são as dores radiculares. As duas patologias que causam dor radicular. O que é dor radicular? É aquela dor irradiada, dor lombar irradiada para membro inferior. Então, chegou o paciente com dor lombar irradiada para membro inferior, vocês vão ter que avaliar duas hipóteses, né? Duas doenças aí que podem estar associadas à compressão nervosa, hérnia de disco ou estenose. Na verdade, assim, só refazendo, reformulando aqui o que eu falei para vocês para ficar mais claro. Se o paciente chega com dor lombar irradiada para membro inferior, tá? Vou falar de novo porque eu acho que não ficou muito correto da maneira que eu falei. Recebeu o paciente com queixa de dor lombar irradiada para membro inferior, vocês vão precisar confirmar ou excluir se aquele paciente que tem dor lombar irradiada para membro inferior tem envolvimento neural ou não. Duas patologias estão associadas com envolvimento neural: hérnia de disco e estenose, tá? Todo paciente que chega com dor lombar irradiada para membro inferior tem envolvimento neural? E aí essa é a pergunta que eu faço para vocês. Todo paciente que chegar com queixa de dor lombar irradiada para membro inferior, significa que ele tem um envolvimento neural? Significa que ele está tendo uma compressão da raiz nervosa e que isso está sendo a causa da dor? Respondam aqui para mim nos comentários. Para quem falar não necessariamente é causado pela compressão neural, então o que mais pode causar essa dor irradiada para membros inferiores? Vamos ver. Jesus, Jean Oliveira, não. Estúdio Pilates, não. Ana Araújo, sim. Kelly, não, porque às vezes pode ser contratura na musculatura. Catherine Mayumi, não. Marlete Zanella, não. Movimente-se para a vida, não. Sueli, sim. Gilzane, sim. Yolanda, sim. Marcela, acho que não, pode ser por uma contratura muscular. Estúdio Pilates, pinçamento muscular. Maria Garcia, não. Movimente-se para a vida, encurtamento disco tibiais. Então vamos lá. Então, se o paciente chega com uma queixa de dor lombar irradiada para membros inferiores, vocês vão aplicar, né, o teste de Laseg, que vai confirmar ou excluir se aquela dor tem envolvimento neural ou não. Nem todo paciente que chega com queixa de dor lombar irradiada para membro inferior significa que tem envolvimento neural, tá? Existe um terceiro grupo aqui embaixo de causas de dor lombar, que é o que a gente chama de dor inespecífica. Esse grupo de dor inespecífica representa
de 80 a 90% dos casos dos pacientes que nós vamos receber. Então, a gente tem lá no topo da pirâmide o grupo de doenças subjacentes graves, que corresponde a de 1 a 5%. Então, vai ser muito raro aparecer um paciente com uma doença subjacente grave, porém, eles existem e eles podem aparecer com muito menos frequência, mas você precisa saber identificar. Então, é o primeiro passo. Depois, a gente tem um grupo de pacientes que vão ter uma dor radicular ou uma radiculopatia, seja por uma hérnia de disco ou por uma estenose. Corresponde de 5 a 10% dos pacientes que vão chegar para a gente. É pequena, existe e eles vão aparecer, mais até que das doenças subjacentes graves. E vocês precisam saber identificar, avaliar, diagnosticar e tratar. Aqui na base da pirâmide, né, que é a maior quantidade, a gente tem pacientes com dor inespecífica, que corresponde de 80 a 90%. Quais são essas dores inespecíficas? Pacientes com dor miofascial, onde ele tem bandas musculares tensas e pontos gatilhos. Pacientes com obstrução mecânica, que são aqueles pacientes que têm uma diminuição ali do movimento na articulação por conta de aderências, deformidades, e isso causa dor local e pode também irradiar dor. Então, dor miofascial, né, pode causar dor local e dor irradiada. Obstrução mecânica, a dor miofascial a gente avalia e identifica através da palpação de bandas musculares tensas e da localização de pontos gatilhos. Obstrução mecânica, que é quando o paciente tem uma diminuição da mobilidade lá na articulação por conta de aderências, deformidades. Isso pode causar dor local e irradiada, e a gente identifica isso através de teste de repetição de movimento. Outra causa de dor inespecífica são as restrições mecânicas. Diferente da obstrução, a restrição ela causa dor mecânica no final da amplitude de movimento, né? Então, são algumas situações que podem gerar uma dor inespecífica, tanto local quanto irradiada, mas são situações onde não existe um envolvimento neural, tá? Má postura, sobrecarga, sobrepeso, movimentos repetitivos, sedentarismo, fatores emocionais como ansiedade, estresse, depressão. Todos esses fatores físicos e emocionais, eles vão causar nas nossas articulações estiramento, aderências, deformações, contraturas, nas estruturas internas da coluna, né, como nas vértebras, nos discos, músculos, tendões, facetas articulares, e dar origem a uma dor inespecífica por obstrução mecânica, restrição mecânica ou dor miofascial. Então, esse é o grupo que está aqui embaixo, que vai ser a grande maioria dos pacientes que chegam pra gente com queixa de dor lombar, irradiada ou não para membros inferiores, tá? Mas que não tem um envolvimento neural, tá? Então, até aqui eu preciso que vocês tenham entendido esses 3 grandes grupos de causas de dor lombar. E vocês precisam, já desde a avaliação do exame clínico, do exame histórico, começar a identificar sinais, sintomas, padrões de apresentação clínica para poder classificar o seu paciente. Se o seu paciente tem uma doença subjacente grave, como a gente já falou, tumor, infecção, inflamação, caldequina e fratura, primeira coisa que você vai identificar. Segundo, você vai identificar se o seu paciente tem uma radiculopatia, ou seja, se a dor dele está associada a envolvimento neural ou não. E terceiro, se o seu paciente tem somente uma dor inespecífica, né, causada por conta de uma má postura, sobrecarga, sobrepeso, movimentos repetitivos, sedentarismo, estresse, depressão, ansiedade,
que são fatores que levam a deformação, estiramento, inflamação, contratura, aderência de estruturas da coluna vertebral, como vértebras, discos, ligamentos, tendões, músculos, facetas, né? E que dão origem a obstrução mecânica, restrição mecânica ou dor miofacial, tá? Então, vocês precisam ter essa foto mental e saber classificar o paciente com dor lombar em um desses 3 grupos. E aí, hoje eu vim aqui para falar para vocês especificamente nesse grupo de pacientes com dor radicular, né? Pacientes com radiculopatia. Um dos testes para vocês confirmarem, para vocês poderem confirmar ou excluir se o paciente tem um envolvimento neural ou não, é o teste de Lassègue, tá? Deixa eu passar para outro aqui. Aqui, teste de Lassègue. O teste de Lassègue, ele é um teste neurológico onde a gente vai causar uma tensão no nervo ciático e ele é muito importante para esse nosso raciocínio clínico. Para você, junto com as informações que você colheu do paciente lá no exame clínico, então o paciente está te contando sobre a queixa, sobre o incômodo dele, e aí eu falei aqui, né, quais são as características, sinais e sintomas de um paciente com hérnia de disco ou com estenose. Então o paciente está lá te falando que ele tem uma dor muito forte, que começou faz mais ou menos 1 a 2 meses, né? Então uma dor lancinante, uma dor aguda, uma dor que piora em algumas situações, melhora em outras, né? Então uma dor intermitente. Ele fala que tem uma dor lombar que irradia para membro inferior. Ele tem sensação de formigamento, de perda de sensibilidade em algumas regiões da perna, do pé. Você avalia, ele tem uma perda, né, de força muscular. Então já são alguns sinais que você vai falar assim, opa, tem características de ser uma hérnia de disco. Mas e agora? Como é que eu vou confirmar ou não se é uma hérnia de disco? Você vai no exame físico aplicar o teste de Lassègue. Precisa aplicar o teste de Lassègue se o paciente chega com uma dor lombar localizada em faixa, que não irradia para membro inferior? Não, tá? Então você vai aplicar teste de Lassègue com aqueles pacientes que você suspeita que tem uma hérnia de disco. O paciente que tem uma dor radicular, uma dor irradiada, né? Que você suspeita que seja uma hérnia de disco, e através do teste de Lassègue você vai confirmar se é uma hérnia de disco. Você vai também confirmar ou não se é uma estenose, né? Então, ele é muito importante para o nosso raciocínio clínico, e o teste de Lassègue, ele é indicado, primeiro, para diagnosticar, né, uma hérnia de disco verdadeira. Então, aqueles pacientes também que chegam para você com uma hérnia de disco de imagem, chega já com exame de imagem, já passou no médico, chega lá com uma ressonância, indicando, né, que ele tem alterações, presença de hérnia de disco entre L4 e L5. Através do teste de Lassègue você vai confirmar se aquela hérnia de disco ela é realmente uma hérnia verdadeira ou se é uma hérnia só de imagem, né? Então, o primeiro objetivo do teste de Lassègue é você fazer o diagnóstico de uma hérnia de disco verdadeira. Identificar, né, se a origem, se a causa da dor do paciente está ou não associada à compressão do nervo ciático por uma hérnia de disco. Esse é o primeiro objetivo do teste de Lassègue. Identificar se a causa da dor do seu paciente, aquela dor lombar irradiada para membro inferior, está ou não associada à compressão do nervo ciático por uma hérnia de disco. Porque o teste de Lassègue ele é positivo em radiculopatias onde a gente tem uma hérnia de disco. Na estenose, o teste de Lassègue é negativo, tá?
A segunda função do teste de LASEG, e aí a maioria dos profissionais desconhecem isso, todo mundo acha que teste de LASEG é só para avaliar se tem pinçamento do nervo. É isso que a maioria das pessoas, né, conhecem o teste de LASEG para isso. Só que a maioria desconhece a segunda função do teste de LASEG, que é colher referências. Com o teste de LASEG, você colhe referências primeiro, para avaliar a eficácia do seu tratamento, né? Então, na primeira avaliação, você vai fazer o teste de LASEG, vai ver se deu positivo e se deu negativo, vai anotar quantos graus teve de elevação da perna do paciente. E se vocês querem saber como aplicar, para quem chegou depois, eu vou mostrar no final dessa live, na prática, como aplicar o teste de LASEG no paciente. Então, fica aqui comigo até o final. Então, com o teste de LASEG, você vai avaliar a eficácia do seu tratamento, porque você vai pegar referências e você vai comparar a cada sessão como o paciente está evoluindo. Porque com essa referência, né, do teste de LASEG, no dia da avaliação, o paciente conseguiu elevar, né, o membro, a perna estendida até 30 graus e ele já relatou incômodo. Conforme você vai tratando, você repete o teste, você vê que antes ele só elevava até 30 graus, agora ele já está chegando a 45, a 60, a 70 graus. Então está aumentando a amplitude de movimento dele, né, da elevação da perna. Então aí, se estiver melhorando, aumentando a amplitude, você está no caminho certo, o tratamento que você está fazendo está dando resultado. Ou, se você começa a tratar o paciente e vai vendo que a amplitude de elevação da perna sem dor não melhora, significa que você tem que rever o seu tratamento, fazer ajustes. E além de servir de referência para você medir a eficácia do seu tratamento, se o que você está fazendo está no caminho certo, também serve para você mostrar para o seu paciente, serve também como referência para o seu paciente enxergar os resultados, né? Então, serve também de motivação para o seu paciente. O pessoal tá falando que travou. Tá travado aí ainda? Voltou? Normal aí? Vamos ver se voltou. Se estiver normal. Normal? Às vezes trava dependendo da sua internet. Normal. Então às vezes é a internet de vocês aí que tá travando. Então vamos lá. Quais são as referências que a gente pode colher no teste de LASEG, que a gente deve colher para poder, né, avaliar tanto a eficácia do tratamento, como mostrar para os nossos pacientes, mostrar para os pacientes a melhora dele, né, para servir como motivação para o seu paciente querer continuar o tratamento. Então, angulação da perna, né? Então a gente vai ver no primeiro dia de avaliação quantos graus o paciente consegue fazer a elevação da perna. Então, a angulação da perna é uma referência. No primeiro dia da avaliação, ele conseguia elevar só 20, 30 graus e já tinha dor. Agora, ele já está elevando 40, 60. Outra referência, né? O que o paciente sente durante essa elevação. Então, no primeiro dia, ele fazia elevação e ele sentia, um choque, um formigamento, uma dor muito intensa. Com o tratamento, ele passa a elevar e a intensidade desse incômodo, né, melhora, diminui ou até some. Então, são várias referências que você pode pegar através do teste de LASEG para você ir comparando sessão
a sessão, né? Que você, através dessas referências, você vai confirmar se a conduta que você está usando se está correta ou não, se é necessário mudar a técnica que você está utilizando, se é necessário reavaliar se realmente aquela dor do paciente está sendo causada por uma compressão neural. E o próprio paciente, conforme você faz o teste a primeira vez, né, repete nas outras sessões, ele mesmo vai vendo o quanto que ele está conseguindo elevar mais a perna, o quanto está doendo menos, quanto a intensidade da dor diminuiu. Então você avalia a eficácia do seu tratamento e também mostra para o paciente esses resultados para que seja uma motivação para ele continuar o tratamento. Agora, quais são os principais erros, né, que os profissionais cometem? Então, vamos agora para os erros, tá? Erros que os profissionais cometem na hora de aplicar o teste de Laseg. Primeiro erro é iniciar o teste, tá? Pelo lado sintomático. Já aplicar o teste de Laseg no lado que o paciente tem queixa de dor. Esse é o primeiro erro. Segundo erro, pedir para o paciente levantar a perna de forma ativa, tá? Ao invés do profissional fazer o movimento, pede para o paciente elevar a perna de forma ativa, contraindo a musculatura. Esse é o segundo erro. Terceiro erro que os profissionais cometem é perguntar para o paciente se dói. Então tá lá, vai fazer o teste de Laseg e pergunta assim para o paciente: tá doendo? Você sentiu alguma dor? Isso é um erro que os profissionais cometem, que vocês não podem mais cometer, tá? Quarto erro, considerar o teste de Laseg positivo em qualquer angulação que o paciente relatar um desconforto, o profissional já considera. Então vai lá, levanta a perna do paciente, o paciente fala: ai, doeu. Pronto, então o teste já é positivo, tá? E o quinto erro, que é não saber interpretar o resultado do teste. Para quem tá pedindo para tirar os comentários, faz o seguinte, ó, pega o dedinho de vocês, desce, que os comentários eles ficam só em uma linha, tá? Por quê? Porque se eu tirar os comentários, eu não consigo interagir com vocês. Falando em comentários, eu vou até aqui colocar o 5 passos para aplicar o teste de Laseg. Se eu tirar os comentários, eu não consigo conversar com vocês. Então faz assim, ó. Pega nos comentários, arrasta o dedinho assim de vocês para baixo, em cima dos comentários, que vocês vão ver que ele desce. Mesmo assim tá ficando em cima, né? Eu vou desativar. Só vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Assim que vocês me responderem essa última pergunta, eu tiro para vocês lerem o que tá escrito aqui, tá? O quinto erro, tá? É que os profissionais não sabem interpretar o resultado do teste. Então, quero que vocês me respondam. Eu vou fazer uma perguntinha que quero que vocês me respondam. Supondo que um paciente chegue para vocês com queixa de dor lombar, irradiada para a perna direita, essa dor irradia posterior de coxa, panturrilha e vai lá até a planta do pé. O paciente fala que é uma dor lancinante, que faz 2 meses que ele está sentindo essa dor, que ele tem sensação de formigamento e perda da sensibilidade, ele não sente ali a região da lateral da perna, não tá sentindo muito alguns dedos do pé. Ele fala que tem às vezes uma sensação de choque, uma dor muito forte. Quando ele deita, a dor alivia, mas quando ele levanta, a dor quando ele levanta e fica em pé por um tempo, aquela dor começa a aumentar até ficar insuportável. Você no exame físico testou, ele tem perda de força do lado do membro direito quando comparado ao membro esquerdo. Você aplica o teste de Laseg e dá positivo. Então você colheu todas as informações no exame clínico do paciente,
fez o teste de LASEG no exame físico, teste de LASEG deu positivo. Nessa situação, você pode afirmar, com essas informações do histórico clínico e do exame físico, teste de LASEG positivo, vocês podem afirmar que confirmar que a causa da dor do paciente é uma hérnia de disco? Sim, não e por quê? Vamos ver. Depois dessa resposta eu tiro os comentários para vocês conseguirem ver o escrito. Então vai lá. Quero ver a resposta de vocês. Sim, não e justifique. Se sim, por que sim? Se não, por que não? Então, enquanto vocês respondem, para quem está chegando agora, ó, paciente com queixa de dor lombar, irradiada para membro inferior direito, em posterior de coxa, panturrilha, até a sola do pé, sensação de formigamento, perda de sensibilidade, diminuição de força muscular, uma dor muito forte, intermitente, melhora em repouso, mas piora quando fica muito tempo em pé. E aí você faz o teste de LASEG, deu positivo. Posso confirmar que é uma hérnia de disco? Sim, não e por quê? Justifique. Vamos ver, vamos ver. Só vou ver quem respondeu com justificativa, tá? Só sim ou só não, não vale. Maria Garcia, sim, mas pode ser estenose também. Então vamos lá, Maria. Lembra que eu falei para vocês quando eu falei das dores radiculares? Hérnia de disco e estenose são as duas doenças que podem ter envolvimento neural, tá? Falei as características de cada uma. E eu falei que no caso da estenose, o paciente, o teste de LASEG é negativo. Então, nesse caso, se o teste de LASEG deu positivo, a gente já exclui a estenose. Então, não pode ser estenose. Kelly Patti Medeiros, sim, mas seria importante fazer outro teste para confirmar. Leonora, sim, por causa dos sintomas semelhantes à hérnia de disco. Marcela, tem que fazer outro teste para ver se é estenose. Sintomas parecidos. Então, como eu falei para Maria, na estenose, o teste de LASEG ele é negativo. Então, se deu positivo, a gente já exclui estenose. Alzenir, sim, eu tenho hérnia de disco e é tudo que eu sinto. Sueli, terapeuta, não, porque nem sempre as dores são sinônimos de contratura local. Essa eu não entendi, mas eu acho que isso não tem nada a ver com a pergunta que eu fiz. Kizzy, eu acho, não tenho certeza, mas tem outros problemas que dão esses sintomas. Aí depende dos sintomas. Se for a dor radicular, sim, tem vários problemas que dão dor radicular, como eu acabei de falar para vocês. Mas a gente está falando, além dos sintomas de dores radiculares, outras características que eu passei para vocês e um teste neurológico que deu positivo, tá? Vanessa, Estética Saúde. Não, esses sintomas são de quanetina, nem sei o que é isso. Ediclé, sim, porque fiz uma avaliação correta. Ana Araújo, não. Pode ser que o nervo ciático pode estar sendo pinçado, pois irradia pelas pernas. Então, Ana, mas é justamente isso. A gente tá tentando, através desse teste de LASEG, confirmar ou excluir se o nervo ciático tá sendo pinçado, tá tendo uma compressão do nervo ciático,
né? Então a gente tá vendo o teste de Laseg, ele deu positivo. Movimentos para a vida, não, só quero resposta com justificativa. Yolanda, sim, porque o teste de Laseg em hérnia de disco é positivo. Será? Movimente-se para a vida. Gente, manda sim ou não na mesma linha da justificativa. Senão, se eu não sei, vocês justificam depois e eu não sei se vocês falaram sim ou não. Movimente-se para a vida. Falou lá em cima não, porque esses sintomas pode não estar sendo causado pela hérnia. Tá, e se não é causado pela hérnia, seria por o quê? Graciela, sim, porque todos os sintomas que é indicado. Anjinha, acho que houve compressão do nervo que radiou para membros inferiores. Não é essa pergunta que eu fiz. Pati massagens, não, mas faria outro teste para ter certeza. Quem mais? Não, porque dores podem ser referentes a dores crônicas em outro lugar. Bom, vocês não prestaram atenção no que eu expliquei tudo para vocês antes de entrar no teste de Laseg. Expliquei para vocês. Vou voltar lá, ó. Vou tirar aqui os comentários de vocês para vocês poderem ver a imagem. Antes de entrar no teste de Laseg, justamente para vocês conseguirem fazer esse raciocínio, eu expliquei para vocês o que é dor lombar, aonde ela está localizada, as características e falei as 3 principais causas. A primeira causa que é a doença subjacente grave, que vocês precisam excluir através de perguntas específicas que tem lá na aula de dor lombar. Mas no caso das doenças subjacentes graves, o paciente não vai ter dor lombar irradiada para membros inferiores, tá? Ele vai ter outros sintomas. Depois falei para vocês sobre o segundo grupo, que são as dores radiculares ou radiculopatia, onde tem realmente uma compressão do nervo ciático. Quais são essas as duas patologias onde tem essa compressão do nervo ciático? É a hérnia de disco e a estenose. Falei para vocês a característica de cada uma delas, o padrão de sinais e sintomas, o padrão da apresentação clínica de cada uma. Na hérnia de disco, eu falei que o teste de Laseg é positivo. Falei que na estenose, o teste de Laseg é negativo. Em ambos os casos, o paciente tem sim dor lombar irradiada para as pernas, tem perda de força, tem parestesia. Mas o teste de Laseg é positivo, na outra o teste de Laseg é negativo. E no terceiro grupo, que são as dores inespecíficas, né, causadas por alterações em vértebras, tendões, ligamentos, músculos. Na dor inespecífica, o paciente pode ter a dor irradiada para o membro inferior, mas o teste de Laseg é negativo, tá? Então, prestem atenção a esses sinais, esses sintomas, fiquem atentos a esses padrões, porque é isso que faz vocês errarem na hora de avaliar e chegar na causa da dor do paciente. São esses detalhes. Eu tinha falado para vocês há 5 minutos atrás. Teste de Laseg é positivo em hérnia de disco, é negativo em estenose, é negativo em dores inespecíficas. Então, mais uma vez, vou fazer a pergunta e vou abrir os comentários. Se você avaliou o paciente, colheu lá no exame clínico dele, que ele é um paciente que tem uma dor lancinante, tem uma dor irradiada para baixo do joelho, tem perda de força, perda de sensibilidade, e se o teste de Laseg deu positivo, então eu posso afirmar, nesse caso, confirmar que o meu paciente tem hérnia de disco? Vai lá. Peraí. Errei aqui. Vou ativar os comentários. Mais uma vez, mais uma chance para vocês. Com o teste de Laseg positivo, junto com as informações da história clínica do paciente, eu posso afirmar que ele tem uma dor causada por uma hérnia de disco? Essa é a segunda e última chance para vocês.
Ana Araújo, sim. Marcela Delicato Magri, sim. Marcela MG, sim. Estética Mel, sim, pois o teste deu positivo. Helena Souza, sim. Tem hérnia de disco. Sueli, sim. Yolanda, sim. Quando o teste é positivo, significa que tem hérnia de disco. Raquel, sim. Kizzy, sim. Neuza Chaves, sim, porque o teste positivo confirma a hérnia de disco. Nida, sim. Adriane Melo, sim. Sônia, sim. Maria Garcia, sim, pois os exames, avaliações deram positivos. Anjinha, então, Natália, eu respondi. Se você não leu o meu comentário todo, pois eu entendi. Eu não vi o seu comentário, Anjinha, desculpa. Souza Pereira, sim. Luciana, Lúcia Maria Raidan, sim. Camila, teste positivo, sim. Graciela, sim, deu positivo e tem todos os outros sintomas indicando hérnia de disco. Ediclé, então a minha estava certa. Sim, o teste de LASEG é positivo para hérnia de disco. Agora eu vou fechar o comentário e vou falar uma coisa para vocês. Como é fácil induzirem vocês ao erro. Parabéns para todo mundo que respondeu sim, vocês erraram. E para quem respondeu não, também erraram, porque ninguém justificou da forma correta o porquê. Se o teste de LASEG der positivo, você não pode confirmar que seja uma hérnia de disco. Ai, meu Deus, tá? O problema dos testes ortopédicos e neurológicos é que, já falei isso em uma live, em uma aula para vocês, e essa eu não vou lembrar o título da aula, mas eu já falei para vocês numa aula que esses testes ortopédicos, neurológicos, eles têm baixa confiabilidade, baixa especificidade, principalmente quando eles são aplicados de forma isolada, tá? No caso do teste de LASEG, ele tem alta especificidade para excluir hérnia de disco. E aí isso faculdade e curso técnico não ensina. Isso a gente aprende estudando por conta, buscando informações, tá? Então, guardem isso. O teste de LASEG na hérnia de disco, ele é específico para excluir a hipótese de hérnia de disco. Então, se o seu paciente, depois de colher todas as informações no exame clínico, tem todos os sinais e sintomas lá, padrões de uma apresentação clínica de uma hérnia de disco. Se você faz o teste de LASEG e dá positivo, você não pode, somente com essa informação, afirmar que a dor do paciente está sendo causada por uma hérnia de disco. Porque o teste de LASEG, ele tem alta especificidade para excluir hérnia de disco. Como assim, Natália? Quando você faz o teste de LASEG no paciente e dá negativo, existe grandes chances daquela dor não estar sendo causada por uma hérnia de disco. Então, o teste de LASEG, ele é bom para negativar a hipótese de hérnia de disco. O paciente tem lá sinais e sintomas, né, padrões de uma apresentação clínica de hérnia de disco. Então, com as informações que ele te deu no exame clínico, você falou assim, desconfio que seja uma hérnia de disco. Aí você vai lá no exame físico e fala assim, agora eu vou testar, vou fazer o teste de LASEG. Fez o teste de LASEG e deu negativo, através do exame clínico, você desconfiou que é uma hérnia de disco. Fez o teste de LASEG e deu positivo, você ainda não pode afirmar que seja uma hérnia de disco. O paciente lá te deu você fez o exame clínico do paciente, ele deu algumas informações,
você tá desconfiando que seja, mas não tem muita certeza, foi lá e fez o teste de LASEG e deu negativo, aí você pode excluir a hipótese de ser hérnia de disco. Se o teste de LASEG deu negativo, muito provavelmente não é uma hérnia de disco. Se o teste deu positivo, não dá para confirmar que seja uma hérnia de disco, tá? No caso do teste de LASEG, se deu negativo, você vai pegar com as outras informações, você vai chegar à conclusão de que realmente não é uma hérnia de disco. Se deu positivo, você vai pegar as informações do exame clínico, juntamente com outros testes ortopédicos, que a gente não vai entrar nessa live hoje, mas que um dia a gente vem aqui só para falar desses testes. Se deu positivo, você precisa fazer outros testes, juntamente com as informações do exame clínico, para você poder confirmar que a causa da dor dele está sendo causada por uma compressão de raiz nervosa por hérnia de disco, tá? Então, mais uma vez, o teste de LASEG, ele tem alta especificidade para excluir hérnia de disco. Fez o teste de LASEG, deu negativo, existem grandes chances, é muito provável que a causa da dor não seja uma hérnia de disco. Fez o teste de LASEG, deu positivo, ainda não dá para confirmar. Tem que fazer outros testes junto com as informações do exame clínico para daí chegar para confirmar ou excluir, tá? E aí tem que fazer uma combinação de resultados de testes junto com informações do exame clínico para confirmar ou excluir. Eu volto daqui uns dias para vocês com uma live, como é que vocês fazem os testes, o que confirma, o que exclui, como que faz esse raciocínio. Na live de hoje eu quero que vocês aprendam como aplicar o teste de LASEG de forma correta, para que vocês não cometam mais esses erros e faça do jeito certo, tá? Então, começa sempre do lado erros, né? Iniciar do lado sintomático, elevar a perna, pedir para o paciente elevar de forma ativa a perna, perguntar se dói, considerar o teste positivo em qualquer angulação e não saber interpretar o teste. São esses 5 erros que vocês cometem, que vocês não podem cometer mais. Como é o jeito certo? E aí, para a gente finalizar a live, agora eu vou passar para vocês os 5 passos corretos. Quais são os critérios para você aplicar o teste de LASEG de forma correta no seu paciente e vou mostrar na prática como fazer isso. Tá? Qual é o jeito correto de aplicar? Quais são os critérios para aplicar o teste de LASEG de forma correta? E por que tem que aplicar o teste de forma correta? Porque é igual quando você vai fazer qualquer exame, por exemplo, um exame de imagem, uma ressonância, um raio-x, né? Você precisa estar posicionada corretamente para que o resultado daquele exame seja correto. O teste de LASEG, se você não aplicar também ele seguindo critérios para aplicar de forma correta, o resultado que você que você vai ter também vai ser duvidoso. Então, o que vocês precisam fazer para aplicar o teste de LASEG de forma correta? Primeiro passo, sempre começa realizando o teste de LASEG pelo lado contralateral, o lado assintomático, o lado que o paciente não tem dor. Porque você precisa ter uma referência do lado normal, você precisa ter uma referência do que é normal para o paciente. Você precisa ter uma referência lá do lado que ele não tem dor, quantos graus de elevação que é o normal, né? Quanto que ele tem de encurtamento, o que ele sente daquele lado, se naquele lado ele sente algum incômodo. Então, você sempre vai começar fazendo o teste de LASEG pelo lado assintomático. Vai lá,
e começa a fazer o movimento, né? Ver como que o paciente se comporta, quantos graus ele consegue elevar essa perna sem nenhum incômodo, se ele sente algum incômodo do lado que não tem dor, esse incômodo, como que é esse incômodo? É só um incômodo do alongamento do músculo ou ele sente alguma outra coisa? Então esse é o primeiro critério, sempre começar pelo lado assintomático. Segundo critério, tá? Fazer a elevação de forma passiva. O paciente não pode te ajudar, o paciente não pode fazer uma contração ativa. E você tem que explicar e orientar isso para o paciente. Não pode só deitar ele lá na maca, pegar e falar assim, e já erguer a perna dele. Porque ele pode te ajudar de forma até reflexa, ele pode fazer uma contração e aí ele pode, né, fazer esse teste fazer uma contração muscular ativa. O teste de Laseg, para ser aplicado corretamente, ele tem que ser de forma passiva. Então, quando você for aplicar o teste no paciente, você vai orientar, vai explicar para ele, vai falar assim, olha, eu preciso que você deixe a sua perna bem relaxada, que você não faça nenhuma força, que você não me ajude. Eu vou erguer, eu vou fazer o movimento, a sua perna tem que estar bem relaxada, porque senão vai atrapalhar o resultado desse teste. Terceiro erro, quando for testar o lado sintomático, tá? Quando for testar o lado com dor, você não vai perguntar, tanto o lado assintomático quanto o sintomático também. Você não pode perguntar para o paciente se dói, tá? Essa é uma pergunta que não pode ser feita para o paciente, nem lá na avaliação, quando eu ensino para vocês como fazer o exame clínico, não pode ser feita essa pergunta, né? O que dói? E nesse teste, muito menos. Você não pode falar para o paciente, ó, eu vou elevar a sua perna, né? O que dói? Você não pode perguntar. O jeito correto é você perguntar para o paciente o que incomoda, tá? Então, você fala para o paciente assim, olha, a orientação que você tem que dar para o paciente deixa a sua perna bem relaxada. Eu é que vou fazer o movimento de forma passiva, tá? E pode ficar tranquilo, porque vai ser um movimento bem devagar, não vai ser nada brusco que vai te causar dor. Enquanto eu estiver realizando o movimento, se você sentir algum incômodo durante o movimento, você me fala, tá bom? Então, dá essa orientação para o paciente, tanto para que você faça o movimento passivo e ele não te ajude, como você orienta o paciente que, caso ele sinta algum incômodo, para ele te relatar. Por quê? Quando você pergunta para o paciente, se doer, ou você está sentindo alguma dor, às vezes ele está sentindo o incômodo do alongamento, que você está elevando a perna, às vezes ele tem muito encurtamento dos músculos posteriores e ele está sentindo um incômodo que é do alongamento. Você pergunta para ele, tá doendo? Ele vai falar assim, tá doendo. Ainda mais que o paciente, né, ele quer te falar, né, ele quer realçar tudo que ele sente para te ajudar a identificar a causa da dor dele. E o paciente com hernia de disco, ele tá já bem sensível, então qualquer incômodo ele já vai falar que é dor, e não é isso que a gente quer identificar se a dor familiar, a dor que ele sente no dia a dia, né? E não a dor de um alongamento. Então você pede para ele te avisar, né? O que incomoda, e quando ele falar assim, nossa, incomodou, aí você vai perguntar para ele se aquele incômodo, né, se reproduz a dor que ele sente, se é o incômodo que ele sente no dia a dia, tá? Porque aí ele pode te falar, não, é um incômodo igual que eu senti na perna que eu não tenho dor, que você testou primeiro, mas é uma dor só como se estivesse esticando o músculo, alongando o músculo, né? Então aí nesse caso o teste não é positivo, o teste é negativo. E o quarto critério, né? O teste de Laseg,
ele só é positivo se reproduzir a dor do paciente entre 0 e 30, a no máximo 40 graus de elevação da perna. Então, muitos profissionais elevam a perna do paciente, pergunta para o paciente, doeu? O paciente fala, doeu. Ah, então o teste é positivo. Sendo que não se preocupa com a angulação em que o paciente relatou dor e nem se preocupa em saber se aquela dor é a dor familiar, é a dor que ele sente no dia a dia, ou se aquela dor é uma dor por conta do alongamento do músculo ou qualquer outra dor que não é a dor familiar, tá? Então, o teste de Lassègue ele é positivo quando reproduz a dor familiar do paciente, ou seja, a dor que ele sente no dia a dia, de 0 a 30, no máximo 40 graus. Aí você pergunta, então você tá lá elevando de forma passiva a perna do paciente, e aí entre 0 e 30 graus o paciente te fala assim, nossa, senti um incômodo. Aí você para e pergunta para ele assim, mas esse incômodo é o mesmo que você sente no seu dia a dia? Né? Aí você pode até falar para ele, é aquela dor que você sente de formigamento, aquela sensação de choque, aquela mesma dor, aquele mesmo incômodo que você sente quando você vai sair do carro, levantar para sair do carro, ou aquele mesmo incômodo que você sente quando você fica muito tempo em pé. Aí se o paciente te fala assim, sim, é essa mesma dor, é isso que eu sinto, isso que me incomoda. Se a dor acontecer entre 0 e 30 graus se o incômodo aparecer entre 0 a 30, no máximo 40 graus, e se esse incômodo for a dor familiar que ele sente no dia a dia, você pode até reproduzir como ele te falou lá no exame clínico, aí o teste é positivo. Se o incômodo aparecer de 30, 40 até 60, 70 graus, significa que esse incômodo ele está relacionado com algum comprometimento, com alguma alteração no disco, mas não relacionado a uma compressão nervosa. E se o incômodo aparecer acima de 70 graus, de 70 a 90 graus, está relacionado a alguma alteração mecânica, uma obstrução mecânica na articulação, por exemplo, tá? Então, só é considerado o teste de Lassègue positivo, ou seja, existe um envolvimento neural se for de 0 a 30 graus. E depois, quinto passo, até coloquei um sexto, a gente pode considerar os dois, o quinto e o sexto a mesma coisa ou separados. Fez lá o movimento de elevação passiva do membro do paciente, de 0 a 30 graus, ele sentiu um incômodo, ele falou assim, nossa, aqui incomoda. Ah, é a dor que você sente no dia a dia? Sim, é a dor que eu sinto no dia a dia. Você vai lá e vai fazer, o quinto passo é uma dorsiflexão. Faz uma dorsiflexão, né? Parou o pé lá, faz uma dorsiflexão e pergunta para o paciente, e agora a dor piorou? Esse movimento de dorsiflexão vai aumentar a tensão no nervo ciático. Então, esse movimento piora a dor, piora o incômodo. Se o paciente falar assim, não, piorou, quer dizer que você está confirmando que o teste de Lassègue ele é positivo. Aí, o sexto passo, né, eu coloquei aqui como sexto, o que você vai fazer? Fez a dorsiflexão, o paciente falou que piorou, você está confirmando. Aí você vai, mais uma vez, confirmar se o teste é positivo. De que forma? Você vai fazer a flexão de joelho associado a uma flexão de quadril. Esse movimento de flexão de joelho associado à flexão de quadril, ele diminui a tensão neural no nervo ciático. Então, esse movimento, o paciente sente um alívio dos sintomas. Se você fizer esse movimento e tiver um alívio dos sintomas, significa que o teste de Lassègue também é positivo, tá? Então, só para recordar, eu coloquei aqui 5, mas a gente pode dividir em 6, né? 6 critérios para você aplicar o teste de Lassègue de forma correta, né? E concluir se
ele é positivo ou negativo? Primeiro, você vai sempre iniciar pelo lado assintomático, o lado que o paciente não tem dor. Segundo, porque você precisa colher referências, né? Saber como que se comporta o lado normal para poder comparar com o lado que tem dor. Segundo, fazer a elevação do membro de forma passiva. Por isso, orienta o paciente, explica que ele tem que deixar o membro relaxado e você vai fazer o movimento. Terceiro, perguntar para o paciente o que incomoda e não perguntar se está doendo. Conforme você vai fazendo o movimento, orienta o paciente. Fala, olha, vou fazer o movimento, vou erguer a sua perna, você deixa relaxado. Se você sentiu algum incômodo, você me fala, tá? O teste ele é positivo quando reproduz a dor familiar do paciente entre 0 e 30 graus. Então, se entre 0 e 30 graus de elevação da perna o paciente te falar assim, nossa, senti um incômodo, pergunta para ele, esse incômodo é o mesmo, né, que te incomoda no dia a dia? Ah, é isso que eu sinto no dia a dia. Então, o teste ele é positivo. Ele tem que acontecer entre 0 e 30 graus e ele tem que reproduzir a dor familiar do paciente. Depois, passo número 4, para você confirmar se realmente é positivo, você vai fazer uma dorsiflexão, que aumenta a tensão neural e o paciente tem que ter uma piora dos sintomas. Sexto passo, depois da dorsiflexão, você vai fazer uma flexão de joelho associada a uma flexão de quadril e isso diminui a tensão neural, então os sintomas do paciente têm que diminuir. Se diminuir, é positivo, tá? Então esses são 5 ou 6 passos, eu dividi o quinto em 2 aqui, para você aplicar de forma correta o teste de Lasseg, para você interpretar, né, de forma correta os resultados. E para finalizar, eu vou passar agora aqui para vocês o vídeo na prática de como aplicar o teste de Lasseg. Esse aqui então é o teste de Lasseg, né, o teste da perna estendida. Para a gente poder avaliar se tem compressão neural da região lombar e a dor do paciente está sendo causada, né, por essa compressão. Nesse caso, vamos supor que o paciente ele tem queixa de dor do lado direito. Então a gente começa fazendo o teste pelo lado, né, assintomático. Então eu vou começar aqui do lado esquerdo. Nesse teste, vocês vão colocar o paciente aqui, ó, em decúbito dorsal, pede para ele deixar a perna bem relaxada e de forma passiva vocês vão fazer a flexão de quadril, ou seja, a elevação da perna dele com o joelho estendido. Então eu vou elevar a sua perna, deixar ela bem relaxada. Sente algum incômodo? O teste ele é positivo quando reproduz a dor do paciente numa flexão de até mais ou menos 35, 40 graus, tá? Elevou até aqui, o paciente não sentiu incômodo, não reproduziu a dor dele, porque o teste ele é negativo. Lembrando sempre de perguntar para o paciente não se doeu, né? Você pergunta para ele se ele teve incômodo. Agora eu vou testar o outro lado. Aí a gente vai agora para o lado que ele tem a queixa de dor. Da mesma forma a gente vai fazer uma elevação do quadril até mais ou menos 30, 35, 45 graus. E aí pergunta para o paciente, né? Teve algum incômodo? Sentiu algum incômodo? Não. O teste ele seria positivo se reproduzisse a dor do paciente nessa ondulação de 0 a 45 graus. Se, conforme você está fazendo uma elevação do quadril, o paciente fala, nossa, senti. Aí você vai perguntar para ele, o que você sentiu? Ele fala, senti um incômodo. Você questiona para ele, é a dor que te incomoda? Se ele falar, é essa dor, aí o teste é positivo. E você pergunta para ele, é diferente da dor que você sentiu do outro lado? Por quê? Porque muitas vezes o incômodo que o paciente sente está relacionado ao alongamento da musculatura. Se o teste for positivo, a sensação que ele vai ter desse lado vai ser bem diferente do outro lado, por isso que a gente sempre começa do lado contralateral. Elevou, o paciente sentiu um incômodo, vamos fazer agora 2 etapas para confirmar se o teste realmente é positivo. Mantém a perna dele na altura que ele sentiu incômodo e aí você pede para ele fazer uma dorsiflexão. Puxa a pontinha do pé para você. E aí você pergunta para o paciente se a dor dele piorou. Se ele falar que sim, a dor piorou, você está confirmando, né? É uma etapa de confirmação de que o teste é positivo. A segunda etapa para confirmar faz uma flexão de quadril e uma flexão de joelho.
Quando você faz a flexão de quadril e de joelho, você está diminuindo a tensão neural. E aí você pergunta para ele, a dor diminuiu? Se ele falar sim, a dor diminuiu, então você está confirmando mais uma vez o teste. Nessa posição aqui, ó, quando ele faz a dorsiflexão, a dor aumenta porque você está aumentando a tensão neural, né? E quando você faz a flexão de quadril e de joelho, você está diminuindo a tensão neural, então a tendência é a dor diminuir. O teste ele é positivo quando reproduz a dor de 0 a 35, 40 graus, significa que tem uma compressão neural. De 35, 40, até mais ou menos 70 graus, se o paciente tem dor nessa angulação, está relacionada a uma alteração discal, mas não necessariamente tem uma compressão nervosa. E se o paciente tem dor de 70 a mais a 90 graus, está relacionado com uma alteração mecânica, como por exemplo uma obstrução. Então é assim que vocês vão realizar o teste de Lassègue, o teste da perna estendida. Esse aqui então é o teste de Lassègue. Deixa eu ativar os comentários. Conseguiram assistir? Conseguiram entender, visualizar como é que aplica o teste de Lassègue? Sim, sim. Show. Bom, então a partir de agora, né, a partir dessa aula, vocês não podem mais cometer os erros, né, na hora de aplicar esse teste de Lassègue, tanto na prática, na hora de fazer o passo a passo dele, né, como também na hora de interpretar esse teste de Lassègue, né, lembrar em quais situações que o teste é positivo, qual que o teste é negativo. Lembrar que o teste de Lassègue ele é um teste de alta especificidade para excluir hérnia de disco e que caso dê positivo, você não pode afirmar só com o teste de Lassègue que o paciente tem uma hérnia de disco. Você precisa aplicar outros testes e juntar, né, com as informações do exame clínico e aí você confirma ou não essa hipótese de diagnóstico. Para a gente poder falar outro teste que tem que ser aplicado, como que a gente vai interpretar, né? O outro teste é o teste de SLAMP, onde você associa as informações do SLAMP teste junto com o teste de Lassègue, mais as informações do exame histórico para confirmar ou excluir essa hérnia de disco. Só que aí é uma outra aula, são outras informações que eu tenho que trazer aqui para vocês e eu vou organizar aqui para colocar numa próxima aula. Alguém está perguntando aqui de exame de imagem. Natália, peço um exame de imagem para confirmar? Pelo contrário, se o paciente até vier com um exame de imagem, você vai ter que fazer os testes para confirmar ou excluir se aquele exame, aquela alteração, aquela hérnia de disco que veio no exame de imagem, se é uma hérnia de disco somente de imagem ou se é uma hérnia de disco verdadeira. Porque muitas vezes o paciente tem uma alteração no exame de imagem, tem hérnia de disco no exame de imagem, mas a causa da dor dele não é aquela hérnia de disco. Às vezes é uma obstrução mecânica, às vezes é uma dor miofascial, às vezes é uma restrição, tá? Então, por isso que a gente tem que saber de forma clínica, passo a passo, para poder confirmar ou excluir. Numa próxima live, vou trazer aqui para vocês como fazer o raciocínio entre os testes de Lassègue e o teste de SLAMP, porque só para dar uma ideia para vocês. Falei que o teste de Lassègue, ele é bom, específico para excluir. E o teste de SLAMP é específico para confirmar. E aí a gente precisa saber como interpretar esses testes no caso do paciente que o teste de Lassègue dá negativo, então exclui, e o teste de SLAMP dá positivo. E aí, a gente tem um teste excluindo e um teste positivando. Como é que a gente vai interpretar e como é que a gente vai chegar à conclusão? Então, fica aí para vocês pensarem e eu trago a resposta
numa próxima live, porque ó, já foram quase 2 horas de aula. Um beijo para vocês. Lembrando, quero agradecer a participação de todos, né, que ficaram aqui. Lembrar vocês que amanhã, terça-feira, a gente tem live do projeto Nath Me Ajuda e eu estarei aqui ao vivo para tirar as suas dúvidas. Inclusive, se você ficou com dúvida da aula de hoje, que eu não vou conseguir responder, vem amanhã que a gente volta nesse assunto. Beijo grande, então, até amanhã.